Bom, e quem está comigo aqui no Vida Moderna agora é a Paula Pascoal, que ela é a diretora-geral do PayPal para o Brasil. Tudo bem, Paula? Tudo ótimo, muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com você hoje. Imagina, eu que agradeço. Vamos começar essa entrevista aqui falando o seguinte, há quanto tempo que você está como diretora-geral do PayPal? Há poucos meses, há pouco mais de 2 meses, é super recente. Eu estou no PayPal há mais de 7 anos, então eu estou desde o início da operação, mas com essa nova responsabilidade há pouco mais de 2 meses, com esse novo desafio. Qual é que era a tua área anterior aqui? Área comercial. Eu era responsável pela área de desenvolvimento de negócios e pelo time comercial. Você que começou a montar aqui o comercial ou não? Eu que comecei a montar esse time em julho de 2010, final de 2010, começo de 2011, que foi quando o PayPal iniciou sua operação no Brasil. Tá. Agora, eu sei que o PayPal ele tem um histórico no mundo inteiro e eu quero saber como é que está isso aqui, que é a questão de gênero, né? Diversidade e tudo mais. O PayPal é forte nisso lá fora, né? Como é que está aqui dentro, hein? O PayPal tem entre os seus valores, um dos seus principais valores, a diversidade. Isso a gente vê na companhia como um todo, nos diferentes países e regiões. No Brasil, eu me orgulho a dizer que a gente já tem mais de 60% das posições de liderança ocupadas por mulher. E mais do que mulher, eu prezo muito pela diversidade como um todo. Pela diversidade de gênero, pela diversidade de idade, pela diversidade cultural, formação, étnica. Então, eu acho que quanto mais diverso for um time, mais completo e mais diversificado são os resultados. Então, eu gosto muito dessa mistura onde cada um contribui com um passado, com uma história diferente. Isso, para mim, é muito importante, para a empresa é muito importante e é, sem dúvida, um valor que eu pretendo continuar trabalhando muito a sério no Brasil. Tá. Você falou uma coisa que eu vou pegar um gancho, que é inevitável. Você falou em diversidade de idade, né? De gerações. O que se tem comumente é que existe um choque forte, né, entre os millennials e quem tem aí seus 50, 45, 40, né? Como é que é torear isso no dia a dia? Eu não colocaria como um choque, eu gosto de ver do ponto de vista de... Existe uma complementaridade. Então, os millennials trazem uma energia, uma abrangência de informação, uma exposição mais completa do que as gerações anteriores, inclusive a minha. E quando eu olho para as gerações anteriores, eu vejo um valor muito forte que eu costumo chamar de dor de dono. Aquele engajamento, aquele envolvimento, aquela vontade de construir uma carreira, uma visão um pouco mais de longo prazo. Então eu gosto muito de trabalhar com essa complementaridade das gerações, e isso a gente tem aqui no PayPal também. Existe algum treinamento para você mostrar para os millennials, por exemplo, que aquela pessoa que tem mais experiência, que tem mais idade, é fundamental no desenvolvimento profissional dele? A gente não tem nenhum treinamento específico, mas a gente trabalha cada vez mais com trocas de experiência. Então a gente tem apresentações de um comitê, o que faz uma área jurídica, então ele traz um pouco do contexto através dos executivos da área jurídica, a troca de o que, em geral, os millennials estão, principalmente na área técnica, na área comercial, o que eles têm visto nas ruas que eles podem complementar com os times de finanças, RH. Então a gente tem muito essa troca entre os diferentes times. Não tem um treinamento formal, mas existe no dia a dia essa troca de melhores práticas. Tá, e quanto que é tolerável, por exemplo, ou não é tolerável, um assédio, por exemplo? Não é nada tolerável, muito pelo contrário. A gente deixa canais muito abertos e de forma muito clara. Qualquer tipo de assédio... Tanto faz masculino quanto feminino. Tanto faz, tá? Qualquer tipo de assédio. Onde a pessoa se sinta assediada, e não me importa se teve ou não a clareza de vou assediar. Às vezes é uma atitude, é uma brincadeira. Sim, qualquer pessoa que se sentiu assediada tem um canal livre, confidencial, muito aberto, e a gente deixa isso de maneira muito clara. O assédio aqui não tem vez e não, em hipótese alguma, seria tolerado. E você sente que isso não ter assédio, mas todo esse processo, né, ele influencia na produtividade? Quer dizer, existe um aumento, existe um melhor ambiente de trabalho? Como é Eu que acho que isso? ter um ambiente diverso e um ambiente onde a gente estimula o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional
sim, ele aumenta a produtividade, ele aumenta o engajamento dos funcionários e, sem dúvida, aumenta também o resultado. Então, eu tento muito liderar o meu time através do exemplo. Eu trabalho muito duro, eu trabalho com muita responsabilidade, mas eu trabalho nos meus horários. Então, tem dia que eu preciso chegar um pouco mais tarde, tem dia que eu preciso sair um pouco mais cedo, tem dia que eu preciso trabalhar um pouco mais. Então, eu tento que o time também se sinta confortável para priorizar a sua vida pessoal e não somente a profissional. E isso é feito aqui dentro muito através do exemplo. Tem uma pergunta que eu não posso deixar de te fazer, porque apavora a maioria das mulheres quando elas estão empregadas, que é a gravidez, né? Infelizmente se pensa assim, né? Mas na verdade eu acho que é até cultural, né? Acho que é Isso, cultural, né? infelizmente se pensa assim, e eu acho que além do cultural existe... Como é que vocês tratam isso? Existe o peso da sociedade e eu senti na pele que existe, eu pelo menos no meu caso pessoal, eu carreguei isso, sem que eu quando engravidei falei, ué, mas e agora? Como é que eu consigo conciliar minha vida profissional sem deixar para trás os meus planos de vida pessoal e vice-versa? Então, de novo, eu acho que eu fui e tenho sido um bom exemplo. Eu tive a liberdade, tive uma excelente conversa quando eu fui comunicar à empresa de que eu estava grávida, e a resposta que eu tive foi, isso para a empresa é como se fosse um MBA em 4 meses e de graça, não poderia ter uma notícia melhor, mais feliz. E foi assim mesmo. Quando eu retornei da minha licença maternidade, eu voltei muito mais preparada como executiva, como gestora. Você, depois que tem um filho, passa a entender muito mais o tempo das pessoas. Tudo tem o seu tempo, não é você que vai escolher quanto aquela criança vai mamar, em quanto tempo vai engatinhar. Então você aprende a respeitar muito mais o espaço dos outros. Eu tento, aqui no dia a dia, deixar com que as mulheres as mulheres e os homens se sintam à vontade para ter os filhos a hora que eles acharem que for o melhor momento. Acho que as duas carreiras, ou a carreira profissional e a vida pessoal, elas podem andar muito bem juntas, uma não precisa sacrificar a outra. Mas infelizmente sim, ainda existe um peso cultural e eu sinto que as próprias mulheres se colocam esse peso de como que eu consigo fazer funcionar. Mas eu acho que isso está mudando e eu espero que para o futuro seja cada vez mais fácil as mulheres se sentirem à vontade para contar de um momento tão feliz. Tá, ok. Para a gente finalizar agora, eu não posso deixar de tocar, né, nesse assunto, que é a operação do PayPal aqui no Brasil. Como é que ela está indo no momento de crise como esse aqui? Como é que você está sentindo o mercado e quais são as suas expectativas para frente? A operação do PayPal vai muito bem. A gente vem crescendo já de maneira consistente já há alguns anos, próximo de 3 dígitos. Eu não consigo falar números específicos da operação brasileira, sim, mas vem num crescimento bastante agressivo e num momento onde o mercado ainda é muito positivo. Apesar de um mercado, um cenário econômico não tão estável, um cenário político questionável, o e-commerce ainda tem muito espaço para crescer. O e-commerce hoje no Brasil representa 3,8%, 4% das vendas do varejo como um todo. Quando a gente olha países onde a internet, o e-commerce já está mais desenvolvido, mais maduro, esse índice chega a 8%, 10%, como é o caso dos Estados Unidos e Japão. Então tem muito espaço ainda para roubar do varejo offline. Além disso, as pessoas se sentem cada vez mais confortáveis, principalmente com a compra através de dispositivos móveis. Hoje já mais de 1/4, mais de 25% das transações são feitas através de celulares. E existe aí um movimento no PayPal muito claro de como é que eu simplifico a vida do cliente. Então, a gente lançou recentemente um aplicativo com a Shell, chamado de Shell Box. Eu faço com que as pessoas que estão no posto de gasolina possam pagar através do celular. Então você não precisa mais descer do carro, passar um cartão de crédito, digitar uma senha, esperar talvez que aquele frentista leve o cartão lá dentro ou que ele traga a maquininha. Você coloca 5 dígitos no seu celular, ele vai te cobrar automaticamente. Você já fez o link da sua conta PayPal com o pagamento Shell. Então isso aumenta muito o engajamento do usuário com o posto e simplifica a experiência, sempre mantendo um valor muito importante para a operação do PayPal, que é a gestão de risco. Então eu faço toda a gestão antifraude dessa operação. Então a presença dos celulares cada vez mais forte nas transações também aceleram muito o crescimento do PayPal. Aplicativo da Claro, onde a gente está junto construindo um aplicativo para você simplificar a experiência. Você tem num único ambiente
o top-up, a venda de serviços, chamada de táxi, pedida de comida, você começa a simplificar a vida do usuário, sempre mantendo a segurança e a simplicidade nesse processo. Então o PayPal vem, sim, num momento bastante positivo, em especial no Brasil. Ok. Paulo, eu quero agradecer bastante a tua entrevista para mim. Muito obrigada. Você parou esse tempo aqui, eu te agradeço bastante. A tua agenda é bem corridona, que eu sei. É um prazer. Tá? E a gente vai voltar a se falar mais para frente. Muito Perto sucesso do Natal, por exemplo, que Podemos falar, vamos contar um pouco de Black Friday, Exatamente. o calendário do e-commerce tem se adaptado à nossa sazonalidade. Exatamente. Muito obrigado. Viu? Obrigada a você, Vitor.